Bom dia, os amigos, seguidores do canal. Uma segunda-feira abençoada com Deus. 17/8/2026. Mais um vídeo para o canal no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 7. Com o tema Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. No versículo 1, versículo 28, e aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, 29, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou. O Senhor diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. 30. Então disse Moisés perante o Senhor que sou incircunciso de lábios, pois me ouvirá Faraó. Pois me ouvirá Faraó. Versículo 1 no capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Versículo 2. Falará tudo que eu te mandar, e Arão, teu profeta, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel da sua terra. Versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração
de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Tá vendo? Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. No versículo 4, Faraó, porém, não vos ouvirá, eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meu exército, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. 6. Então fez assim Moisés, Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Versículo 7. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 73 anos, quando falaram a Faraó. 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós um milagre, mas um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança adiante de Faraó, se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenará. E lançou a sua vara diante de Faraó e dos seus servos, tornou-se em serpente. Viu? Isso é o sinal de Deus. A vara de Moisés se transformou em serpente.
E versículo 11. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. 12. Porque um lançou sua vara, tornaram-se serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. 13. Porém, o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu como o Senhor tinha dito. O tema agora, o coração de Faraó mostra-se endurecido. Mas o tema da mensagem é: Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. No livro de Êxodo, capítulo 7. E no mesmo capítulo, o tema, o coração de Faraó mostra endurecido. No versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo que vai pela manhã a Faraó, e eis que sairá as águas põe-te em frente na praia do rio e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. 16. Ele dirás o Senhor Deus dos Hebreus, que tem ordenado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Versículo 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em tua mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Versículo 18. E os peixes que estão no rio morrerão no rio,
e cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo água do rio. Agora vocês vão entender como o Faraó deixou o povo de Israel sair da terra do Egito. No mesmo capítulo 7, o tema: a primeira praga as águas tornam-se em sangue. 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, e as suas correntes sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo ajuntamento das águas, para que se torne em sangue. A primeira praga no Egito é tornar as águas do rio em sangue. No versículo 21, e os peixes que estavam no rio morreram. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu a coisa podre. E os egípcios não podiam beber a água, porque não podia beber a água do rio, e houve sangue toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo, com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 23. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. 24. E todos os egípcios cavaram um poço junto ao rio para beberem água, porquanto não podia beber as águas do rio. 25.
E assim cumpriram-se 7 dias depois que o Senhor ferirá o rio. Vocês vão saber agora a segunda praga. Agora, o tema é a praga das rãs. No mesmo capítulo. E disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, e dize-lhes: assim o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Não. Aqui no capítulo 8, as pragas das rãs. Versículo 1. E disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, e dize-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 2. Se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. 3, versículo 3. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, as casas dos teus servos e sobre o teu povo e os teus fornos e as tuas amassadeiras. Versículo 4. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre o rio e sobre os tanques,
e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Sobre a terra do Egito, as pragas das rãs. No versículo 6, e Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. 7. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. 8. E Faraó chamou a Moisés e Arão, disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. Versículo 9. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glórias sobre mim, quando orarei por ti, pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar a rã de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio. 10. E disse, ele que disse, amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra, que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. 11. E as rãs apartar de ti, serão de ti, das tuas casas e dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. 12. Então saiu Moisés e Arão de Faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. Versículo 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, não os ouviu, como o Senhor tinha dito.
mesmo capítulo 8, a praga do espiolho. Espiolho que as pessoas têm na cabeça são as pragas no Egito. No versículo 16, e disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara sobre o pó da terra, para que se torne piolhos por toda a terra do Egito. 17. E fizeram assim porque Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, no gado, todo o pó da terra se tornou piolhos em toda a terra do Egito. 18. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, produziram piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. No capítulo 9, as pragas da mosca. A mosca são as pragas que veio lá do Egito. Deus mandou essa praga para lá, porque Faraó endureceu o coração dele e não deixou os filhos de Israel sair da terra dele. As pragas das moscas, no capítulo 9, 20. E disse mais o Senhor a Moisés,
E disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que sairá as águas, e diz-lhe assim: assim diz o Senhor Deus: deixa ir o meu povo, e eis que deixa ir o meu povo, e eis que enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, as tuas casas, e as casas dos egípcios, e encherão este enxames, e também terra que eles estiverem. São as pragas das moscas que Deus mandou para o Egito de Faraó. E naquele dia prepararei a terra de Gósen, que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. 23. E porei separação o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Eu, como Deus, manifesta o juízo dele, e assim será no fim desse mundo. Virão as pragas também. As pragas
são 7 pragas. No Egito, ele mandou 10 pragas. E nesse mundo nosso, ele vai mandar as 7 pragas. Quando ele abrir os 7 selos, começará o juízo. Quando as 7 trombetas tocar, o juízo de Deus estará descendo a esse mundo. Depois que a igreja for arrebatada para o céu, o mundo ainda vai ficar aqui. A igreja vai subir, mas o mundo vai ficar. O mundo vai entrar no desespero, vai entrar nos carros, os carros desgovernados, sem motorista, causando desastre, acidente, avião sem os seus pilotos, caindo dos ares, vai ser uma catástrofe. Viu? Vai ser uma catástrofe. No versículo 24, e o Senhor fez assim, vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, à casa dos seus servos, a casa dos seus servos, sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida deste enxames de mosca. 25. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. 16. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque a abominação dos egípcios és que se sacrificassemos a abominação dos egípcios perante os teus olhos e não apedrejaria eles. 27. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá.
28. Então disse Faraó: deixar-vos ir para que sacrifiques ao Senhor vosso Deus no deserto? Somente indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse, 29, e Moisés disse: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que este enxame de mosca se retire amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. E saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca retiraram de Faraó dos seus servos, do seu povo, e ficou uma só. No mesmo capítulo 9, a praga da peste nos animais. Viu? As pragas que Deus mandou para o Egito, da mesma forma, vai ser com esse mundo nosso. Depois que Jesus vir buscar a sua igreja e arrebatar para o céu, o desespero tomará conta. A grande tribulação estará entrando no mundo. Os homens estarão recebendo a marca da besta nas palmas da sua mão direita ou na sua testa, e adorar a imagem da besta. Por isso, o juízo de Deus descerá a esse mundo quando começarem a abrir os 7 selos, quando tocar as 7 trombetas, quando os 7 anjos derramar as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Agora vem a praga da peste nos animais. Versículo 1, capítulo 9. E disse o Senhor, e o Senhor disse a Moisés: entra, Faraó, diz-lhe assim, diz o Senhor. Eu vou almoçar, sabe?
Dá uma hora. Ô, bem, tô com fome.
Oi? Sim? Ei. Aqui agora no mesmo capítulo 9, o tema a praga das pestes dos animais. Versículo 1. E disse o Senhor a Moisés, e o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó, dize-lhe assim, diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 2: porque se recusares, deixa ir e ainda por forças os detiveres. 3. És que a mão do Senhor será sobre teu gado
sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Gravíssima. No versículo 4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que cada um morra de tudo que for dos filhos de Israel. 5. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: 6. Amanhã fará o Senhor nesta coisa da terra e o Senhor fez nesta coisa no dia seguinte, e o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. 7. E Faraó enviou a ver, e eis que todo gado de Israel não morrerá nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. E agora, no mesmo capítulo 9, com a praga das úlceras. O versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai os punhos
cheios de cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. São as pragas das úlceras. Em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará uma sarna em sarna que arrebente em úlceras nos homens, no gado e toda a terra do Egito. 10. E eles fizeram cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou o pó para o céu e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos em todos os egípcios. 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. No mesmo capítulo, com o tema As Ameaças de Deus. Versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Põe-te diante de Faraó e diz-lhe assim: diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. 14. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. No versículo 15. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir
a ti e o teu povo com pestilência, para que seja destruído da terra. 16. Mas deveras para isto mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Em toda a terra, ainda que levantas contra o meu povo, para não deixar ir. Versículo 18. Que amanhã, por neste tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, no dia em que foi fundado até agora. Praga de saraiva. Viu? No mesmo capítulo, com o tema As Ameaças de Deus. No versículo 19, porém, agora, servia, recolhe o teu gado, tudo o tens no campo do homem, e animal que for achado no campo, não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. 20, versículo 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir teus servos e o seu gado para casas, mas aquele não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, não deixou os seus servos e o seu gado no campo. E agora, a praga da saraiva. A praga da saraiva. 22. Disse o Senhor a Moisés:
estende a tua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. 23. E Moisés estendeu a mão para o céu, e o Senhor deu trovões, saraiva e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Versículo 24. Havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, para que, desde que veio de uma nação. 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou as árvores do campo. 26. Somente de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, e eu e o meu povo ímpios. 28. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva. Eu vos deixarei ir. Não ficarei mais aqui. Viu? Deus anima Moisés a falar a Faraó outra vez. É o tema da mensagem. No próximo vídeo, vocês vão saber, Deus ameaça
Faraó com a praga dos gafanhotos, no capítulo 10 do livro de Êxodo. Então, o tema da mensagem é: Deus anima Moisés a falar a Faraó outra vez. Viu? Então, no próximo vídeo, Deus ameaça Faraó com as pragas dos gafanhotos, até chegar à travessia do Mar Vermelho. Amém? No capítulo 7, do livro de Êxodo, Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. Então se inscreva no canal PB Espaço Cláudio Gomes com 2 S no final. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos quando for postado no canal. Beleza, pessoal? Sem vocês, o canal não vai à frente. Sem vocês, o canal não vai à frente e nem cresce na plataforma do YouTube. Beleza? Então se inscreva no canal, ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube e ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro para salvar as almas. Muito obrigado e até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus. Shalom. Fui!